E essa conversa que eu vou trazer agora pra gente, ela foi desejada, eu sempre quis fazer ela desde o início, assim, eu achava que era uma conversa muito importante, mas eu achava que eu precisava de mais tempo, eu nunca achava que a gente estava pronto. E eu acho que chegou a hora. Só que ela nem aconteceu e eu já estou com vontade de fazer ela de novo. Sabe quando você já sente que vai ser importante? Acho que o ano que vem a gente vai fazer uma semana inteira para falar sobre isso. Então, assim, eu estou muito feliz em trazer assim, esses olhares diversos para falar sobre a vida, sobre a morte, sobre rituais de despedidas, luto, em diferentes tradições, né? Então eu queria pedir, para a gente já ir esquentando, escreve aí no chat para a gente assim, com qual tradição religiosa você se identifica? Né? Com catolicismo, com judaísmo, com umbanda, o que você se identifica? Para a gente conseguir ter uma fotografia aí de vocês. Então assim, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito sobre diferentes olhares diversos, e para isso eu vou convidar para participar disso a monja venerável Tenzin Nandro, o rabino Alexandre Leone, o babalorixá Sidney Barreto Nogueira e o padre Francisco de Assis Carvalho. Eu não estou acreditando que a gente montou essa mesa, eu acho que vai ser lindo. Então, assim, sejam muito, muito bem-vindos. Olha que beleza esse painel, que coisa linda. Sejam muito, muito bem-vindos mesmo. E para começar, eu já vou abrir uma pergunta para vocês, geral, assim, para cada um de vocês. Oi, 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 quero ver vocês aqui. Sejam bem-vindos ao Festival Infinito. E eu queria abrir uma conversa, uma pergunta, dizendo o seguinte: como que a sua tradição, né, cada uma das tradições que a gente está representando aqui, entende a morte e o luto? Então, como que a sua tradição entende a morte e o luto? Eu gostaria de começar pela Nandro. Como que o budismo entende a morte e o luto? Oi, oi, bom dia a todos. Bom dia. A todas. Bom dia, bom dia. Primeiro, uma alegria de estar aqui, né, falando disso, e principalmente num encontro interreligioso, aí da gente estar falando de várias tradições e não tradições e não crenças, né? Então, primeiro eu gostaria de falar que eu sou uma monja da tradição do budismo tibetano. Então, tudo que eu vou estar falando tem a ver com o budismo tibetano, porque mesmo entre os budismos pode ter algumas diferenças, né? E eu acho que, assim, para falar um pouco da morte, eu vou ter que falar um pouquinho de quem que morre no budismo, né? Então, quando a gente denomina uma pessoa, eu ou uma pessoa, existe o corpo e existe a mente. O corpo é essa parte física. A mente, a gente diz que não é física. E a mente, para a gente, ela não tem nem começo e ela não tem nem fim. Então, por isso que a gente começa a perceber o sistema de renascimentos, de reencarnação. A nossa existência, ela faz parte o nascimento, a vida, o estado intermediário, que é entre a morte e a próxima vida, e de vários renascimentos. Isso é o que vai acontecendo, de várias vidas. Mas além dessas várias vidas, quer dizer, essa é uma forma da nossa existência, e aí tem a existência transcendental, né? A gente fala da possibilidade de a gente alcançar a iluminação, o nosso maior potencial, da gente se tornar um Buda da mesma forma, que aí até a gente sai desse renascimento. Mas a nossa mente continua ilimitada, onisciente, compassiva e amorosa. E aí a gente retorna para cá para beneficiar os outros seres. Então, assim, então é isso que, na verdade, a gente lida com as transições. E como que... Então, a principal prática do budista eu acho que onde nos traz tranquilidade, é trazer a morte como natural, trazer como faz parte dessa nossa existência. Mas mais do que intelectual, porque a gente sabe, se a gente perguntar aqui, todo mundo morre, a gente sabe que a gente vai morrer. A gente tem que fazer isso de uma forma muito genuína, de uma forma muito imbuída, integrada na gente, sabe? E a gente faz isso por um dos métodos do budismo, que é pela meditação. Então, assim, existe a meditação por reflexões para realmente a gente não ter surpresa, sabe? Quando a gente está no nosso processo de morte,
ou quando o próximo está em processo de morte. É para a gente tentar ver da forma mais natural possível. Então, existem meditações que refletem, né, e são cada um fazer pessoalmente. Por exemplo, a gente pode falar de que daqui 100 anos, nenhum de nós vamos estar aqui. Que nesse momento, crianças estão morrendo. Que nesse momento, assim, filhos estão morrendo antes de pais e mães. E outras reflexões de vários ângulos para a gente deixar de ser intelectual e ser natural. Então, essa é uma das reflexões, e a gente tem que fazer isso nesse momento, agora, a partir de hoje, para que isso seja o mais natural possível. E também tem a outra meditação, que aí, assim, a gente tem uma meditação que é o processo da morte, literalmente o processo dos elementos, quando a nossa respiração para. Então, isso é uma meditação que a gente faz para a gente estar muito familiarizado, porque meditação significa familiarizar no budismo. Então, a gente se familiariza com a morte e, inclusive, com esse processo da morte, que aí a gente vê toda da forma mais sutil e reconhece a nossa verdadeira natureza, a verdadeira natureza dessa nossa mente. Então, é um pouquinho isso, que é a mente e como que a gente se familiariza com a morte é dessa maneira. Que ótimo. Obrigado por isso. E conforme eu estava te ouvindo, eu fui lembrando que há alguns anos eu fiz... Quando eu comecei a me envolver com esse tema, eu fiz uma meditação, participei de um ritual e fiz uma meditação sobre a minha própria morte. E foi uma experiência muito forte, muito transformadora. E também aquele livro, o livro tibetano do Viver e Morrer, também me trouxe muitos conceitos importantes assim que me guiam hoje. Assim, foi muito... tá na mão dela aí. Muito bem. Eu gostaria de perguntar para o pai Sidney um pouquinho, e eu acho que está vazando algum som aí. Pai Sidney, eu gostaria de ouvir um pouquinho, na tua tradição, como que é visto o viver e morrer? Na verdade, a morte e o luto, desculpa. Olá, salve, 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 bom dia, saudações a todas as autoridades tradicionais civilizatórias que estão aqui, líderes religiosos, bom dia a todas, a todos e a todos. Obrigado pela possibilidade de partilha. Bom, é importante destacar, não é? Quer dizer, que antes de visões mais contemporâneas, que nós chamamos de religiosas, nós já tínhamos 6.000 anos de civilização africana, não é? Quer dizer, a África como continente, como berço do mundo. Então, eu sou de uma tradição cultural, né, religiosa, que remonta à pré-colonização. Não é? Quer dizer, hoje nós respondemos, né, por valores civilizatórios, entre aspas, extremamente coloniais. Então, o candomblé, não é? Quer dizer, a cultura de terreiro, ela é anterior, portanto, nós nem pensamos na morte. A morte não existe para nós, porque para os africanos não há separação entre as dimensões que nós chamamos espirituais e materiais. Existe um provérbio que é uma poesia, que eu adoro, né? Ele é do Benin, e ele não diz que nós somos seres materiais experimentando a espiritualidade, ele diz que nós somos seres espirituais experimentando a materialidade. Então é o contrário. E aí, portanto, essa noção, né, quer dizer, essa noção ocidental de morte, de sofrimento, de dor, essa desnaturalização da morte não vai acontecer porque nós estamos no mercado. Quer dizer, a ideia de dimensão corpórea é uma ideia de que nós viemos no mercado para fazer trocas. É o mercado de Exu, porque Exu é o senhor do mercado. Então, o espírito saiu de casa, a casa é o Orum, o Orum, que é a dimensão chamada de espiritual, ele veio ao mercado para poder experienciar trocas afetivas, econômicas,
trocas intelectuais, nós estamos aqui para trocar, né? Trocar para quê? Ora, porque as trocas fazem o que conosco? Elas nos expandem. Trocas com vistas à expansão emocional, à expansão espiritual, à expansão intelectual, não é? Quer dizer, então, um primeiro ponto que há um tipo de morte entre aqueles que seguem uma determinada filosofia Yorubá, que é a tradição que eu estou mais próximo, que é a morte prematura. Então, por exemplo, agora, né, quer dizer, essas 600 mil mortes, elas são mortes. Porque a morte prematura, a morte por negligência, a morte causada pelo outro, ela é morte. Aí é morte como fim. Por quê? Porque você quis apagar memórias. Por que que nós não entendemos a morte como fim? Porque nós somos da cultura do não esquecimento. Nós não somos da cultura do apagamento e do esquecimento, não é? Então, nós também sofremos, né? Sofremos com a ausência do corpo, nós também sentimos saudade, mas como nós não separamos dimensões, nós não fragmentamos a existência humana, ela não é dividida. Né? Quer dizer, todos, agora, por exemplo, com as 600 mil mortes, eu também morri um pouco. Porque nós todos somos uma coisa só. Então não há segmentação, não há fragmentação. Portanto, quando alguém morre, né, no sentido ocidental da palavra, nada impede que eu acesse essa memória, né? Quer dizer, então, eu posso acessar essa memória na condição de ancestral, de ancestralizado. Por isso que é importante vivermos. Entre os iorubás, há um valor civilizatório importantíssimo, que é viver com propósito. Não é com propósito capitalista, não. Viver com propósito no sentido de que, quando você perder a sua corporeidade, você possa ir para o museu familiar. Ou seja, que as pessoas não queiram esquecê-lo pelos seus feitos, que os seus feitos possam ser lembrados. E aí a gente volta na circularidade, ou seja, eu continuo vivo dentro do círculo da vida. Que a gente estava participando, falando sobre o luto, o quanto que as pessoas, né, que se foram, que morrem, seguem aqui com a gente, né, seguem presentes. Então, como que a gente consegue se conectar com essas pessoas? Eu adoraria ouvir também agora um pouco o Padre Francisco falar um pouco sobre o catolicismo. E depois eu gostaria também de ouvir o Rabino, mas primeiro, Francisco, fala um pouco para a gente, apesar que já somos mais familiarizados, né, aqui no Brasil com o catolicismo, mas o que você poderia nos contar? Bom dia, Tom, bom dia a todos os participantes. Também quero agradecer o convite, dizer o quanto fiquei honrado em participar desta mesa e saudar também os outros representantes religiosos. Nosso grande problema como ser humano, certamente que é a questão da finitude, a morte como o fim nos assusta. E para a Igreja Católica, a morte é a realização de um caminho que vai ao encontro da eternidade. Ela traz essa resposta. Diante da nossa finitude, nós temos a vida eterna. Somos compreendidos como seres criados à imagem e semelhança de Deus, com corpo, mente e espírito. E para a Igreja, a vida não é tirada, mas transformada. O nosso corpo físico, ele perece, ele termina, mas nós temos alma e espírito. Nós temos a nossa mente e a nossa história que vamos construindo. E a Igreja, para a compreensão da morte, ela nos apresenta as verdades de fé, que são estados, são estágios, não são lugares.
A gente não pode entender nesse plano do tempo e do espaço. E essas verdades de fé, elas são chamadas como que o destino do ser humano, diante da escolha que ele faz ao longo da sua vivência nesse mundo, os seus méritos, deméritos, os seus pecados, que escolha ele faz para a eternidade. Então, a gente vai entender o purgatório como um momento de decisão, né, de separação, em que a pessoa, ao sair deste mundo pela morte, ela reavalia a sua vida, os seus atos, e se esta pessoa ela teve uma vida marcada pela bondade, pela misericórdia, pelo seguimento de Jesus, por todas as virtudes que nós sabemos, ela vai para o céu. O céu é o lugar do encontro com Deus. Falamos lugar, mas é o destino, quando nós nos encontramos com o sumo bem. O inferno significa a separação de Deus, como se fosse um castigo para aqueles que rejeitaram a Deus, o bem e a salvação. Então, a igreja ela nos ensina a ver a morte não como fim, mas como o começo de uma vida sobrenatural. E a gente sabe que esta vida sobrenatural, ela nos coloca diante de um projeto. O céu e o inferno são consequências dos nossos atos, daquilo que fizemos ou fazemos com a nossa vida, dentro de um livre arbítrio. Então, nós sabemos que também o ser humano ele não se salva sozinho, mas ele se salva em Jesus Cristo, o Filho de Deus que se encarnou e que veio ser humano também como nós, tornou-se humano, e é por Jesus, em Jesus, que nós passamos a ter a vida eterna, né? E um grande mistério que está presente, quando eu falo mistério, sacramento, a grande verdade de fé é a ressurreição. Nós, católicos, nós não professamos a crença na reencarnação, mas acreditamos na ressurreição. A vida é única e esta vivência na Terra é uma vez só. Aqui na Terra estamos como que submetidos às forças da matéria, às coisas do mundo, mas somos vocacionados para o infinito, somos vocacionados para o encontro com Deus. O nosso destino, como filhos de Deus, batizados, acolhidos na graça salvífica, é a vida eterna. E quando nós falamos do luto, obviamente que o luto ele é sempre difícil, porque essa separação ela não, do outro, ela não é vivida de uma forma tranquila. Aliás, nos assusta a questão da finitude da vida. E é através da fé que nós encontramos sentido para isso. Uhum. Perfeito. Muito obrigado. Acho super importante a gente ir construindo, né, todas essas visões. E eu gostaria, para a gente fechar essa primeira rodada, eu gostaria de perguntar ao Rabino Leone, como que a sua tradição entende a morte e o luto? Rabino, por favor. Bom dia a todos, bom dia, meus amigos, bom dia, gente que está aí. A tradição judaica, nos seus milhares de anos, desenvolveu sobre esses temas uma polifonia de ideias, uma polifonia de crenças, uma polifonia de entendimento sobre a morte, sobre o luto, e isso significa assim que há muitas ideias distintas que, dependendo do texto e da época que a gente pega, a gente vai ver diferenças mesmo, né, de entendimentos sobre a morte, sobre o luto. Em 1972, um pensador judeu recente chamado Avraham Joshua Heschel, ele foi perguntado numa situação de entrevista de televisão se os judeus acreditavam na vida após a morte ou no pós-morte. E ele deu uma resposta que, de um certo modo, resume muito dessa polifonia.
a resposta do Rabino Heschel foi a seguinte: acreditamos, mas não temos muita informação sobre isso. Na verdade, né, o resultado dessa polifonia é que a gente não tem muita certeza sobre... há uma certa noção de que há uma continuação, mas como ela se dá exatamente, nós não sabemos. Então, resta a nós apenas uma esperança, que se Deus cuida de nós deste lado e neste momento da existência, também cuidará em outros momentos, em outras circunstâncias da existência, né? O mistério da morte não é maior do que o mistério do nascimento, né? O mistério de para onde iremos não é maior do que o mistério de onde viemos. Então, isto posto, a questão da morte e do luto, por exemplo, há textos que tratam da morte como algo parte do processo natural, né? O Eclesiastes, né? O Coelet diz: há um tempo para morrer, há um tempo para nascer e há um tempo para morrer, né? Como há tempos para outras coisas que acontecem, né? A mesma coisa aparece num texto rabínico bem depois, a Mishnah, no Pirkei Avot, nesse tratado, lá está dizendo assim: todos os que nascem morrerão, né? E isso é falado de diversas formas, dando a noção de que esta situação é uma situação que é parte do natural, né? Quando no rito do enterro judaico se joga pá de terra sobre o falecido, no Brasil se usa caixão, mas a tradição judaica, na verdade, não requer um caixão, e em Israel nem é usado, né? A gente considera melhor não ser enterrado sem caixão, né? E se joga essas pás de terra, se diz: do pó viestes e ao pó retornarás, né? E, de certo modo, isto também reflete uma situação do ser humano, né? O ser humano é chamado imagem divina, mas, contraditoriamente, também é chamado o pó da terra. Então, nós somos essa contradição, né? Outros textos vão entender a morte do ponto de vista do sofrimento. Do sofrimento no sentido de vivenciar o morrer, e do sofrimento daquele que perde alguém, né, amado, que perde alguém que lhe é relevante. Então, esses dois sentidos também são tratados nos textos, né? A morte no sentido do experimentar este momento, do experimentar essa situação, né? Se isto é um momento de aproximação do absoluto, ou se isto pode ser um momento de grande sofrimento por estar se separando do corpo, né? E do ponto de vista daqueles que ficam, existem elaborados rituais de luto que têm como sentido, em primeiro lugar, cuidar da pessoa que acabou de perder alguém que ela amava, ou de alguém que lhe era muito caro, né? Em segundo lugar, tem uma relação de refazer uma ruptura, né? Alguém perdeu uma pessoa amada, talvez aquilo tenha dificultado a sua relação com o divino, então ela precisa resgatar isso. E, em terceiro lugar, se pensa também nisso como preservação de um elo, né? De várias formas diferentes, mas a preservação do elo desta pessoa que sobreviveu
com aquela pessoa amada que agora elas se separam, né? Será, como é que eu vou dizer, aquele que continua se sente ainda de algum modo responsável, querendo cuidar do outro, né? Que partiu. Então, os ritos judaicos têm a ver com isto. Conforme o senhor foi falando, fui me lembrando de algumas tradições judaicas, realmente, assim, dos rituais, e isso é tão importante, né, de reconhecer, assim, nada é colocado, existe um sofrimento, você vai ser cuidado, é aceitado que talvez exista um conflito espiritual, então a gente está aqui para te ajudar a resgatar isso, então contempla, acho que todas as dimensões do luto, né, na sua tradição. Eu gostaria de perguntar para o pai Sidney sobre os rituais do luto, porque eu entendo que você falou, né, que na verdade faz tudo parte, entende como, né, morte e vida faz tudo parte da mesma coisa, né, do mesmo lado da moeda, mas existe um sofrimento, né, você mesmo diz, existe um sofrimento, existe uma dor. Quais são os rituais? Existem rituais nessas diferentes tradições de matriz africana? Sim, sim. Na verdade, são os rituais de ancestralização, não é? Então, de não esquecimento. Né? É importante, não é, porque há uma noção fundamental, não é, na cultura de terreiro, que é a noção de ebé. Ebé é família, comunidade, é coletivo, são confluências. Portanto, como também hierarquia é valor civilizatório, eu não posso apagar, né, da comunidade o meu pai, o meu avô, o meu bisavô. Eu preciso continuar com eles. Né? É importante que eu continue me sentindo parte, né, da família ou da comunidade e que diga a eles que eles continuarão sendo honrados. Né? Quer dizer, é uma cultura da honra à memória ancestral. Não é? E nós temos os rituais de ancestralização, não é? Quer dizer, todos nós sabemos, né, que o rito organiza a vida. Todos somos seres naturalmente rituais. Acordar é ritual, tomar café é ritual, tudo isso é ritual, tudo é rito. Rito é reiteração. Então, os rituais organizam a vida, não é? Quer dizer, todas as culturas religiosas são rituais e, portanto, assim que volta à massa de origem, porque para nós essa é a expressão mais adequada para a morte, retorno à massa de origem, né? Então, quando alguém retorna à massa de origem, nós vamos ritualizar a pessoa, mais por nós do que por ela, porque por ela, né, tirando a morte prematura, está tudo bem. Tirando a morte prematura, a morte antes do tempo, porque também há um tempo, né? Quer dizer, eu gostei muito quando o rabino Alexandre falou, há um tempo de viver e um tempo para morrer. Isso porque há um tempo, né, também, né? Quer dizer, há um tempo para retornar à massa de origem, há um tempo para isso. Esse dia não pode ser adiantado, né, como tem sido no Brasil, né, por negligência, né, por violência, por ausência, né, de uma política da saúde. Então, isso é morte prematura. Então, há duas maneiras de tratar a morte, como natural e como prematura. Não é? Mas ambas precisam ser ritualizadas. Então, há um momento em que nós nos reunimos em torno do retorno à massa de origem, não é? E nós temos rituais de dança, rituais de canto, né? Rituais para dizer que, olha, está tudo bem, está tudo bem. Ele vai, né? Quer dizer, ele vai como um ser que continua, porque essa cultura é bastante gerundiva, né? Ela é circular gerundiva, e diz também que nós vamos nos reencontrar, porque nessa cultura nós voltamos sempre na mesma família. Então, hoje eu sou filho, amanhã eu posso voltar como avô, como pai, como bisavô. Nós voltamos sempre no mesmo grupo, que nós chamamos, né, de família. Então, nós temos rituais para aplacar a dor,
a dor da ausência. Entendi. Não é? E para dizer ao ancestral o seguinte: o senhor continua sendo meu pai, a senhora continua sendo minha mãe, o senhor continua sendo meu líder religioso, a senhora continua sendo a minha avó, bisavó, é para dizer ao ancestral que ele continuará sendo honrado de acordo com as memórias que produziu. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado. Que interessante isso. Tanta coisa nova que eu não tinha conhecimento. Muito importante isso. Eu gostaria de ouvir um pouquinho também agora. Sobre preto ninguém sabe, né? Sabe pouco sobre preto. Sobre preto ninguém sabe. As coisas brancas todo mundo sabe. Concordo, você tem razão. E acho que quando a gente entra no aspecto de religiosidade, ainda mais aqui no Brasil, a gente é bastante limitado. Mesmo as outras tradições a gente conhece pouco também. Eu acho que você tem razão, sim. Eu gostaria de ouvir Porque também, perdão, só para complementar, quem nos significou foi o branco. Quem disse quem somos foi o branco. Por isso que eu tenho um movimento de nós falaremos por nós. É importante que nós falemos por nós. Perfeito. Tudo que foi dito sobre nós, grande parte é mentira. Acho que tem um ponto super importante aí. Faz sentido sim. Perdão pela intervenção. Não, faz sentido. Mas é necessário. Faz sentido sim. E eu gostaria de ouvir agora um pouco a Monja sobre isso, sobre os rituais de luto, para a elaboração do luto na tradições budista tibetana, né, que você está trazendo. Então, como a gente pensa, né, na mente nessa continuidade e a gente quer que pelo menos a pessoa tenha um bom renascimento, a gente pensa o luto, o ritual, a gente pensa muito na pessoa que está fazendo a passagem. Então, assim, um pouco dessa mudança, às vezes o sofrimento vem, né, do luto, da gente da perda, mas nesse momento a gente tenta o máximo pensar na pessoa. Então, a gente vê qual que é a prática, qual que é a prece, qual que é a oração, porque dentro do budismo tem vários mantras, várias preces que a gente está fazendo. E mais importante é saber aquilo que a pessoa está fazendo. Qual é a prática dela. E até mesmo, né, Tom, eu falei para você, assim, que, né, eu tive meu irmão que faleceu faz 4 meses, meu pai 2 anos, e ambos são e ou eram católicos, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer alguns rituais que a gente diz que, independente da pessoa ser budista, isso tem de benefício, né? E por exemplo, uma das coisas é a gente mostrar os objetos sagrados para as pessoas e colocarem na cabeça dela, por exemplo, alguma imagem de Buda que corresponde ao corpo. Isso aqui chama stupa, que é a representação da mente, né? Então, quando a pessoa está fazendo a passagem, ou depois, a gente coloca no topo da cabeça, ou a gente recita mantras, ou mostra, né, os mantras para eles, assim. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, né, tanto com meu pai quanto meu irmão, eu rezei o Pai Nosso, eu li parte do Evangelho, que era dentro da cultura religiosa deles, né? Porque o mais importante é a gente deixar a mente da pessoa serena. Isso é o mais importante para a gente. E virtuosa. Então, o que a gente traz desse ritual, o mais importante, é para que a gente não abale essa pessoa. E uma coisa importante, aí eu peço aqui para todos os médicos, assim, que tradicionalmente, por exemplo, para a gente, o que acontece assim, a morte ela não acontece para a gente na parada da respiração, quando se para a respiração. Existe um processo um pouco mais sutil, que aí é quando a mente se desprende, quando a mente realmente se desprende do corpo. E aí o que acontece? Tradicionalmente, aonde é permitido, a gente não toca no corpo por 3 dias, porque pode levar 3 dias para a pessoa se desprender do corpo. E se a gente mexe no corpo, e principalmente de forma abrupta, isso pode ser uma grande perturbação para aquela mente. E essa passagem vai interferir no renascimento dela. Então, assim, eu sei que legalmente isso não é possível no Brasil, né? Mas o quanto você puder, porque, assim, existem sinais
de que tem como a gente saber se a mente se desprendeu ou não, sem tocar no corpo. Assim, existe principalmente um calor no coração que você tenta colocar a mão sem tocar para você perceber se a mente, porque tudo se dissolve no centro, no chakra do coração, no coração quer dizer no centro do peito. Então, isso é uma das formas. Às vezes, não é sempre, ou pode sair uma gota de sangue do coração, do nariz, ou pelos órgãos sexuais, uma gota branca, um líquido branco. Isso são alguns sinais. Ou mesmo o fato, por exemplo, é que a gente já fala assim, mas se você deixar, vai cheirar. Você só vai sentir o cheiro da morte se essa mente se desprendeu do corpo. Então, quanto mais vocês puderem, entendeu? Assim, esperar, ter essa espera. E aí, o que a gente faz nessas situações, por exemplo, no Brasil? Então, a gente procura não tocar nos pés da pessoa, a gente tenta puxar assim, o cabelo, ou alguma coisa assim, ou dar um tapinha, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu nem tenho, né? E muitos não têm, mas assim, ou dar um tapinha para que, como se a consciência fosse sair por cima. Que interessante. E que mais? Aí, então, assim, tem uma certa hora de falar um pouco alto mesmo, porque tem uma hora que a gente não ouve. Então, isso é de muita importância para a gente, assim, na parte da hora da morte. E aí a gente tem as práticas, a gente faz práticas, preces e orações por 49 dias, que é um ciclo que a gente chama de estado intermediário, que é um máximo de tempo que a pessoa pode renascer. E aí, isso que a gente estava falando, assim, e é muito importante, apesar de existir esse processo de morte, que a gente fala um pouco de transição, mas a gente tem que saber assim, o quanto essa mente ela continua viva, ela continua aí. Então, a sua prática, sabe, a sua prece, a sua aspiração, ela continua, sabe? Então, assim, fique mais próximo, se sinta mais próximo da pessoa que está fazendo a passagem. Não precisa ter esse sentimento de, quer dizer, não é que não precisa, né? Não vamos dizer assim. Mas se a gente consegue saber que né, assim, a pessoa está presente. Para mim, o meu pai continua presente, a mente do meu pai, a mente do meu irmão, e mesmo de eu não reconhecer, então, quando me vem muito uma saudade, isso não quer dizer não sentir saudade, não sofrer, mas quando isso me vem, assim, quando eu trago principalmente o amor que eu tenho por ele, toda a gratidão que eu tenho por eles, e aí eu trago as minhas práticas, assim, né, os meus mantras, eles estão próximos de mim. Perfeito, perfeito. Que bonito isso, que bonito isso. E como é importante, né, a gente estar abrindo essa conversa e saber disso tudo, que a gente tem muitos profissionais, adorei você pedindo, né, fazendo os pedidos para profissionais de saúde, que muitas vezes a gente é muito ignorante em relação a todas essas informações, e quanto saber que o meu ritual, a minha tradição foi respeitada, o quanto que me ajuda na elaboração do meu luto. E eu gostaria de levar também agora para o Padre Francisco a respeito ainda disso, das tradições, né? Porque aqui no Brasil a gente é bastante familiarizado com a tradição católica, né? A missa de 7º dia, a missa de 30 dias e tudo mais. Como é que esses rituais foram impactados por conta do Covid, da gente não ter podido fazer presencialmente uma missa de 7º dia, uma missa de 30 dias? Como que você sente que teve esse impacto nos cristãos, né? Em relação a viver o luto? A vivência do luto. De fato, a gente sente assim que parece que o contexto da Covid desafiou, por causa do distanciamento, enfim, todas as restrições que foram feitas, foi um desafio para a igreja, para, sobretudo, se fazer presença no momento desse. Eu diria que as celebrações de corpo presente, 7º dia, 30º dia, ou mesmo um tempo mais distante, 1 ano, elas são importantes, porque é quando a pessoa vai ter um momento também de socialização da sua dor e vai receber palavras de esperança, de incentivo, abraços. E a Covid, ela
ela tornou a morte sem celebração, sem despedida e, sobretudo, sem ritualização. Eu penso que essas honras fúnebres, que na igreja chama de exéquias, elas permitem um aprofundamento da fé na ressurreição, na esperança, na vida eterna, permite uma criação de uma nova identidade das pessoas, agora sem o ente querido, a vida tem que continuar, permitem a expressão da dor, as lágrimas, e são momentos especiais de memória, também de reforço dos laços familiares, em que as pessoas juntas, elas manifestam a solidariedade. Permite para nós, sacerdotes, acompanhar a família enlutada e alimentar esta família no momento de dor com os sacramentos da fé. É muito importante lembrar que nós precisamos de criar outras formas de ritualização em momentos como esse. Então, temos aí o mundo virtual, temos agora, nesse retorno, missas que podemos fazer, atividades podemos fazer, tentando dar um sentido para aquelas pessoas que não puderam se despedir dos seus entes queridos mediante as celebrações da igreja. É isso que nós temos escutado, assim, as pessoas falam, elas sentem falta disso. Uhum, perfeito. A gente tem ouvido muito, sentir falta disso, né? De que tem a ver com o que a gente conversou também no bloco anterior, de validar a dor, né? Eu preciso que a minha dor seja respeitada, e quando eu tenho uma, seja qual for a tradição, ela ser acolhida é uma forma da minha dor ser acolhida, né? De eu ser reconhecido. E isso ajuda muito nesse processo. E eu gostaria de fazer uma pergunta também geral para vocês. Como é que a gente faz para conciliar em cada uma dessas tradições os ambientes laicos, ambientes não religiosos, né? Então, como a monja trouxe no hospital, já existe um padrão muito católico, né, do que é feito. Então, é muito mais tranquilo um padre entrar no hospital do que talvez um pai de santo. Um rabino depende do lugar. Então, às vezes os ambientes eles são estritamente ou religiosos ou extremamente laicos. Como eu consegui seguir as minhas tradições, os meus rituais, mesmo nesses ambientes? Por exemplo, no judaísmo, que tem todas as suas... da pessoa ficar o tempo sem tomar o banho e tudo mais. Como é que a gente consegue trazer isso para um mundo onde já é um ambiente onde eu não consigo permanecer isso? Eu gostaria até de começar por você, Rabino. Como trazer isso para o dia a dia laico? Bom, eu vou primeiro responder à pergunta anterior sobre os ritos judaicos e coloco isso no meio da história. Perfeito. A pessoa, quando ela falece, por conta da infinita sacralidade que tem o ente humano, então ele é coberto, não pode ser visto, a não ser por algumas pessoas, e o corpo vai ser lavado, vai ser preparado por uma instituição, uma irmandade que toda a comunidade judaica tem, uma ou mais, chamada Hebra Kadisha, a Irmandade Santa. Essa irmandade de homens e mulheres vão lá, vão preparar o corpo, vão lavá-lo, vão colocar as mortalhas, né, que isso pode variar de uma tradição a outra, mas o corpo ele vai ser empacotado em panos, basicamente. Nos países em que é possível, ele será enterrado diretamente na terra, sem caixão. Em Israel se faz isso. Nos países que exigem caixão, é usado o mais simples possível, né? Aqui no cemitério do Butantã, no Embu, por exemplo, quando pode, a gente usa caixões de papelão, né? Para mostrar que, na verdade, era totalmente uma necessidade jurídica da lei brasileira, mas que a lei judaica dispensa. A pessoa ela é enterrada o mais rápido possível, né? Faleceu de manhã, é enterrado à tarde, faleceu à tarde, é enterrado, ou à noite, é enterrado no dia seguinte de manhã. Ele só não seria
enterrado imediatamente. Se, por exemplo, a gente tiver, como hoje, no Shabat, quando isso, ou outras festas, quando isso não é feito, então, nesse caso, é adiado. Não existe olhar o corpo mais depois que ele faleceu. Né? Na verdade, não existe velório. Né? As pessoas se reúnem no local rapidamente para ir até o local onde o corpo será sepultado. Né? E durante o funeral, todos os presentes serão convidados a jogar pelo menos 3 pás de terra sobre aquele que faleceu. A pessoa que fica de luto, note bem, uma pessoa pode se sentir em luto por qualquer pessoa, mas na tradição existem algumas obrigações. Então, os pais, os filhos pelos pais, os pais pelos filhos, os esposos e os irmãos, né? Estes ficam de luto pelos parentes, né? E basicamente por estes. Quando se escuta a notícia do falecimento, o rito judaico, o primeiro rito de luto é rasgar a roupa, né? Se fala uma bênção nesse momento. Baruch Dayan Haemet. Bendito o juiz da verdade, né? E se rasga a roupa, né? A pessoa que perde o ente, ele é considerado em luto forte, chamado onem, até o momento em que o falecido é enterrado. Ali ele está dispensado de todos os rituais, só não está dispensado de coisas básicas como, tipo assim, não fazer o mal ao outro, né? Mas, assim, aí a gente tem o funeral, aonde pela primeira vez a pessoa vai rezar o chamado Kadish, que é uma oração que é recitada em aramaico e que não menciona o morto. Porque o trabalho ali do Kadish é principalmente um trabalho de restabelecer a relação daquele que perdeu o falecido com Deus. Ele entender como é que isso pode acontecer no processo, tá entendendo? Por que comigo? Né? Aí a coisa... A gente tem, assim que a pessoa volta do cemitério, quando se sai do cemitério, se lavam as mãos, porque o cemitério é considerado um local impuro, né? A pessoa chega em casa, ela vai comer a primeira refeição com ovo cozido. O ovo cozido sempre que é comido, o símbolo, como é que eu vou dizer... Da morte e do renascimento, talvez, se você quiser assim, né? Aí temos os 7 primeiros dias, que são os dias da Shivá. Nesses dias, note bem que eu estou aqui descrevendo o rito. Não é que todos os judeus hoje necessariamente praticam as coisas deste modo. Isso fique bem claro, né? Talvez ortodoxos ou mais tradicionalistas mais, outros menos. Depende muito da pessoa e do sentimento dela. Mas durante os 7 dias, ela deveria ficar em casa, não pode usar sapatos, não pode sentar em cadeiras, só em lugares muito baixos, né? Ela não deveria fazer comida, deveriam levar comida para ela. E apenas durante esses 7 dias que as pessoas não deveriam, por exemplo, tomar banho. Isto, do ponto de vista da cultura brasileira, é estranho, né? E não acredito que muitos judeus hoje em dia, a não ser os ortodoxos, pratiquem exatamente assim. Mas antigamente, o banho não era tomado em casa. A pessoa ia num hammam, se fosse do mundo árabe, ia num banho turco, ia a algum lugar para tomar o banho. O banho não é tomado em casa. Então, é uma outra situação, tá bom? E durante os 7 dias ela cobre os espelhos, né? Há explicações diversas. É para ela não ver aquela pessoa que faleceu, ou é para ela não se ver daquele jeito. Os homens não vão fazer a barba, não vão cortar os cabelos, né? E, obviamente, as pessoas não irão a festas. Terminados os 7 dias, há um afrouxamento do luto por 30 dias,
aonde sim se pode tomar banho, aonde não se faz a barba, aonde não se corta o cabelo, aonde não se vai a festas. Né? Essas celebrações as pessoas não deveriam fazer. Aí tem 30 dias, os judeus orientais, com 30 dias, inauguram o túmulo. Colocam uma pedra e toda vez que visitarem, colocarão pedras novamente. Os judeus Askenazim, que hoje em dia são a maioria, colocam essa pedra depois de 11 meses. Porque são 11 meses o tempo em que as pessoas deverão rezar Kaddish pelo falecido. Não se sabe muito bem por que rezamos Kaddish. Os judeus medievais eram muito supersticiosos e eles imaginavam que rezando Kaddish isso aliviava um tempo de sofrimento que, por acaso, o falecido tivesse após a morte, né? Como se alguém estivesse cuidando dele, pedindo, intercedendo por ele, né? Aí você vai tendo a cada ano, no aniversário do falecimento, e isso é chamado Yurtzeit, a anualidade, né? Então, como é que eu vou dizer? As pessoas vão, talvez, nas sinagogas, os ritos são um pouco variados, pode ser em casa também, e se vai lembrar do falecido. Os judeus orientais chamam isso de ascará, né? A lembrança, o lembrar. Né? Uhum. E há momentos, em festas anuais, em que se lembra do falecido. Uhum. Entendi. Rabino, é extremamente interessante ouvir a quantidade, né, dos rituais e o quanto, e o que me fez refletir aqui, e é uma curiosidade, acho que a gente não vai entrar nisso agora, mas eu quero deixar em aberto essa janela para a gente explorar, quanto que é vivido e quanto existe um mergulho na dor de realmente viver esses processos, né? Permitindo essa primeira semana de que a dor realmente seja manifestada. Eu não vou me ver, eu não vou tomar banho, eu não vou fazer a barba. Eu vou entrar nisso realmente. E daí tem o afrouxamento, entendendo o luto como um processo mesmo, uma jornada. E daí me veio uma curiosidade, depois uma coisa que eu quero explorar mais para frente, o quanto que isso tem um impacto no processo de elaboração do luto. Porque muitas vezes, hoje, no mundo moderno, é tudo muito rápido, né? A gente vive uma coisa, morreu, mas daqui 2 dias eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar para a vida real. E a gente acaba não vivendo esses processos. E o que você está trazendo é muito importante. A gente já não tem muito mais tempo, eu queria só, já para a gente começar a encerrar, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês agora, do pai, Sidney, do Francisco e da Monja, se tem alguma coisa específica que vocês ouvindo o Rabino, vocês gostariam de salientar sobre a tradição de vocês, que é algo bastante ritualístico, que é algo que é marcante, que é algo que vocês gostariam de salientar, ou nos contar, dividir com a gente, com essas pessoas aqui hoje. Pai Sidney, se você quer começar? Então, nós do Candomblé, nós temos um primeiro ritual de corpo presente, não é? Como a gente não encara, né, quer dizer, a morte como um problema, né, ou algo como alguma coisa que precisa ser afastada de nós, e muito menos o morto, né, e o corpo também é uma coisa extremamente natural. O corpo é o corpo, nós não temos problema com o corpo, Uhum. né? Seja esse corpo com força vital ou sem força vital, nós temos um primeiro ritual que ele vai acontecer já no hospital ou no necrotério, né? Nós precisamos fazer os primeiros rituais de retorno à massa de origem e ancestralização. Eles vão acontecer já num primeiro momento, não é? Após a morte considerada física, vamos dizer assim. E aí eu quero retomar um pouquinho, né? Quer dizer, a sua fala, né? Nós temos tido isso antes, não tem a ver com a pandemia, né? Quer dizer, não tem a ver com o projeto genocida contemporâneo do Brasil. Isso muito antes da pandemia, nós já tínhamos dificuldade. Uhum. Entendeu? Nós já tínhamos dificuldade
Eu não sou diferente de uma outra autoridade eclesiástica. Mas como no Brasil ser preto é uma maldição, ninguém me recebe como uma autoridade. Não é? Quer dizer, e aí eu tenho que entrar fazer boletim de ocorrência, eu tenho que acionar o meu corpo jurídico para conseguir entrar num hospital, não é? E fazer um ritual da minha cultura. Nós, no Brasil, somos 56,2% de negros, pretos e pardos. E como é que é isso? E eu sou visto como um ser amaldiçoado, satânico, pecador, entendeu? E não, eu sou uma autoridade, eu sou um teólogo, eu sou doutor em semiótica e linguística geral, eu estudei a minha tradição, eu morei no continente africano, eu tenho... não é, quer dizer, se o Brasil, se as outras tradições exigem uma formação acadêmica, que a minha não exige, se dá por vivência, e eu não consigo realizar os meus rituais sem entrar com força jurídica. Eu acho que... Não, quer dizer, isso num país que quer dizer que a constitucionalidade garante, não é? A liberdade de crença. Eu acho que a liberdade de crença. Eu acho que é extremamente importante também que você está trazendo para a questão do luto, porque fora todo o sofrimento, ainda tem essa camada além de sofrimento, né? De eu ter que entrar com um processo, ou seja, isso torna o processo ainda mais desafiador, né? Então, eu acho que é super importante mesmo. Obrigado por você salientar esse ponto, porque é mais uma camada de desafio e de dor e tudo mais. Eu vou ter que pedir, assim, a gente se encerrar, que a gente está com a agenda repleta, eu vou pedir, assim, uma palavrinha de cada um de vocês sobre um recado final para a gente poder encerrar. A gente está com 4 minutos para encerrar esse processo aqui. Eu adoraria, como eu falei, a minha vontade, acho que o ano que vem a gente vai ter que fazer assim, eu vou querer ter 1 hora com cada um de vocês, porque eu acho que tem muito que a gente aprender, tem outras tradições religiosas que devem estar contempladas também. Então, eu gostaria de pedir só um fechamento de vocês, 1 minutinho, para a gente poder encerrar essa parte aqui dessa conversa. Monja? Então, para ver... quanto mais a gente conseguir colocar a morte de forma natural, mas não, né, a gente não tem que engolir isso, a gente não tem que se forçar a isso, mas de ver o lado positivo e o lado que te apoia da sua tradição, de que forma isso pode te dar o suporte. E se você não tem nenhuma tradição religiosa que seja, né, o que te dê que a gente fala muito dessa palavra, refúgio, que você sinta e que você possa dar serenidade, tranquilidade, segurança, condições, né, como o Pai Sidney está falando, condições para todo mundo desse momento, assim, né? Eu, apesar de ser monja budista, não é muito simples também, Pai Sidney, né, porque também é diferente, mas eu tive facilidade, me aceitaram, apesar de eu falar, e eu reconheci o corpo do meu irmão e tive a possibilidade de fazer os rituais com meu pai. Mas é isso. Então, obrigado. Que cada um encontre uma forma aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Um recadinho, Padre Francisco, por favor, para a gente encerrar. Eu penso que o que dá sentido à vida, dá sentido à morte também, e mesmo representando esta instituição da Igreja Católica, mas eu acho que todas as pessoas, nos seus momentos de sofrimento, de morte, elas precisam de ter esse amparo espiritual, seja ele de qualquer tradição, seja daquilo que ela realmente acreditou. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas me chamam assim, com aquele argumento, agora só o padre, e já não tem mais jeito. E quantas vezes você vê naquele olhar, aquele desespero, aquele confronto com a morte, com o medo. E eu penso que isso daí pode ser estendido para todos os religiosos, todos os representantes. É muito importante a nossa presença em momentos difíceis de sofrimento e sobretudo, para dar sentido às pessoas. Perfeito, exatamente. Obrigado. Rabino Leone? Todo ser humano é sagrado.
Portanto, a vida humana é sagrada e sacralizar, no caso do ser humano, é realizá-lo plenamente, isto é, humanizar. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado em humanizar, isto é, cuidar da pessoa que está a morrer. A gente tem que saber sacralizar, dignificar a pessoa, o corpo da pessoa que faleceu, né? E a gente tem que humanizar e saber entender e acolher, pôr no colo as pessoas que perderam, que tiveram dores enormes, perderam pessoas muito queridas. A pandemia é um exemplo gritante disto, né? Mas isso acontece em muitas outras situações. Humanizar a morte é entendê-la tanto do ponto de vista do sofrimento, como entendê-la do ponto de vista da sua naturalidade. Porém, também de uma perspectiva única que nós, seres humanos, temos no universo. Perfeito. A sua naturalidade, exatamente isso. Pai Sidney, para a gente encerrar. Humanizar a morte é humanizar a vida. Que possamos existir. Exatamente. Todos nós sejamos existências, não é? Que possamos existir, não é? Quer dizer, que acolhamos, não é? Quer dizer, acolhamos a vida, não é? O que consideramos morte, e que possamos coexistir, como devemos fazer, quer dizer, vale para a morte também, né? Quer dizer, nós precisamos coexistir. Todos nós morremos simbolicamente um pouquinho a cada dia, não é? Então, nós temos mortes simultâneas todos os dias, e nós precisamos acolher a morte simbólica, não é? E essa morte considerada real, não é? Para poder, e eu concordo muito com o Rabino, não é? Que é preciso que a morte e um olhar, né? Um olhar acolhedor sobre a morte também nos humanize. Perfeito, perfeito. Possamos ser mais humanos a cada dia. Exatamente. Ser humano, né? É um verbo, né? Nós temos que ser humanos. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra e um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. E a gente vai se encontrar para falar mais sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Uau, hein? Foi demais, né? E vai ter que ter mais disso. Essa conversa é extremamente importante, né? Quanto que a gente consegue ir ouvindo essas outras perspectivas e tudo mais.